vocês esse grupo de palavras que a gente tem no português e no espanhol que podem ajudar muito a acelerar essa fluência. Esse grupo de palavras são palavras que você já conhece, você já sabe do português, mas muitas vezes você não usa ela no espanhol, ou vice-versa. E esse grupo de palavras, ele acelera esse caminho da fluência, por quê? Primeiro porque você já sabe a palavra, então você não tem aquele processo de amadurecimento do conhecimento. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas quando a gente aprende algo, a gente tem um período de assimilação, de maturação, de maturidade de conhecimento. Então você não aprende e consegue usar, consegue fazer logo de cara. Igual você vai aprender a dirigir, você vai aprender a fazer qualquer coisa. Leva um tempo até aquilo ficar automático. E não, qualquer ensino, para você aprender qualquer coisa com o espanhol não é diferente. Você precisa desse tempo de maturidade do conhecimento. E o que acontece? Esse conteúdo que eu vou te passar aqui, como você já sabe, você pode pular essa etapa. Você não precisa esperar. Você não precisa ter um período de amadurecimento, de aprendizado. Então facilita e muito. E outra coisa, porque são muito usados pelos hispanos. Certo? Então fica aí a dica para vocês. Pega papel e caneta, o teu caderno aí que você estuda espanhol e anota essas palavrinhas aqui, porque elas vão te dar uma mega de uma ajuda. E quando eu descobri isso, gente, eu fui morar na Espanha, foi quando eu tava lá no meu intercâmbio que eu descobri que essas palavrinhas passavam despercebidos por quase todo mundo. Então tinha várias palavras que eu notava e falava assim, nossa, é igual, mas a gente não usa. E aí eu ia, comentava com um brasileiro que eu achava aquilo sensacional. Eu ficava com aquela cara de tacho, porque o pessoal falava, legal. Na verdade, tipo, ninguém valorizava essas palavras. Resultado, muitos deles não falam espanhol até hoje, mesmo um ano depois do intercâmbio. Então, o que eu fazia? Eu ficava prestando muita atenção na maneira com que eles falavam. Então, tinha várias palavras, a estrutura do espanhol, essa estrutura da língua, eu fui aprendendo assim. Então, eles estavam conversando do meu lado, às vezes nem era comigo, eu estava ali de xereta, escutando a conversa alheia. Eu assim, nossa, olha essa palavra, como é que eles usam? Olha essa aqui, olha, essa palavra a gente tem também. Então, eu fui fazendo várias relações, sabe? Entre o espanhol e o português. E isso me ajudou demais a ter um bom espanhol no final de um ano fazendo isso. Estava fazendo meu trabalho na faculdade, eu saía na rua, eu estava lá num barzinho tomando um vinho, eu estava lá prestando atenção no jeito que o garçom estava falando, no jeito que eu ia pagar a conta, no jeito que eles falavam. Então eu trouxe as que o que você mais vai usar dentro do espanhol. Eu selecionei essas palavrinhas para vocês. E isso é muito legal para você realmente conseguir destravar. Então tem muitas palavras que você já conhece e fala, putz, é verdade, posso usar essa. E se você não estudar essas palavras dessa forma, com esse olhar, elas passam despercebidas por você. Por isso é tão importante vocês anotarem, tá? Então bora começar com essas palavrinhas aqui. Primeira coisa, o que são essas palavras? Essas palavras eu chamo, vocês não vão encontrar em nenhum lugar, porque é algo meu, é algo que eu criei, é algo que eu passei um ano fazendo, e eu chamo elas de palavras com frequência de uso diferente. Então, vocês podem até anotar esse termo aí, mas vocês não vão encontrar na internet, porque é algo que eu realmente fui fazendo aos poucos, tá? Então, a frequência de uso diferente. O que significa isso? São palavras iguais ou, assim, extremamente parecidas do espanhol e do português que a gente realmente usa em frequências diferentes. Por exemplo, a gente tem palavras no português que a gente usa mais do que usa no espanhol. Ou ela é mais informal do que é no espanhol. Tem palavras que no espanhol a gente usa mais do que usaria no português. Então tem várias palavras que eu parava para pensar, inclusive tem várias que eu conheci primeiro no espanhol e depois eu fui saber que elas existiam no português. Então isso é muito legal para vocês começarem a perceber. A partir do momento que você sabe que essas palavras existem
que esse grupo de palavras com frequência de uso diferente, você começa a reparar na maneira que eles falam, que eles cantam nas músicas, que eles falam em série, em filme. E aí você vai somando tudo isso e vai ver que é gigantesco essa quantidade de palavras, tá? Então, entenda esse conceito. Se ficou claro para você o que é palavra com frequência de uso diferente, me manda um joinha aqui no chat, porque isso eu quero que vocês tenham muito claro, que é algo que vocês, no começo, vai devagar, vocês vão reparando, passa muita coisa despercebido, mas chega um determinado momento que você fica, assim, ligado, não passa nada, você já consegue captar tudo que está acontecendo ao teu redor. Então me manda aqui no chat um joinha se você entendeu esse conceito que eu estou passando para vocês. Palavras com frequência de uso diferente. O segundo é o porquê. O que você, se você não percebe essas palavras, se você não sabe o que significa, o que elas são, isso te deixa cada vez mais longe de falar fluentemente, porque você perde mais tempo tendo que aprender um vocabulário que na verdade você já sabia, você só não está se ligando que ela é igual. Esse é o detalhe. Toda vez que você percebe que você tem aquela chavinha que você vira, nossa, é assim, parece que explode, é muito mais fácil agora, parece que vem uma luz, assim, e você consegue falar de uma maneira mais fácil. E aí, se tudo, absolutamente tudo no espanhol você vai ter que aprender, aí vai ficar mais difícil, né? Aí vai ser como qualquer outro idioma. Até numa das lives eu falei que o espanhol não deve ser tratado, não deve ser estudado como um alemão, como um inglês, porque ele tem peculiaridades que facilitam muito para nós brasileiros. Que fica aqui, um parênteses, facilita para nós. Só para nós, porque você pega um russo que vai estudar espanhol, para ele é mega difícil. Então a gente tem que aproveitar essa similaridade. Então, e essas palavrinhas aqui com frequência de uso diferente encaixam perfeitamente nesse contexto, certo? E alguns benefícios de você saber usar essas palavras. Primeiro, que foi o que eu falei para vocês. A partir do momento que você começa a perceber elas, você fica que nem um radar, sabe? Então você tem um radar aqui ligado, você começa a absorver vocabulário de uma maneira muito mais rápida e eficiente. Então você parece que aperta o botão do liga mesmo e você fica muito ligado na forma com que as pessoas estão usando o vocabulário. Essa é uma diferença muito importante de quem realmente estuda com mídias, seja mídia, música, ou filme, série, qualquer coisa, vídeos do YouTube, qualquer tipo de mídia, com que as pessoas que só escutam. Isso é muito diferente. A partir do momento que você tem um radar, que você está focado na forma com que o hispano está falando, você aprende muito mais rápido. E isso te ajuda tanto nessas palavrinhas quanto em qualquer outro conteúdo, tá? Aí você aprende mais rápido, que foi o que eu citei para vocês, porque você não tem esse período de amadurecimento do conteúdo. E aí uma palavrinha puxa a outra. Uma vez que você aprende mais rápido, você tá mais confiante, você fala mais, você aprende mais rápido, você tá mais confiante, fala mais, vira um ciclo. Então isso te puxa para um ciclo muito benéfico, que te ajuda demais a aprender espanhol com mais facilidade e mais confiança, porque muita gente tem medo de falar. Eu recebi, só hoje, eu recebi acho que umas 5 mensagens de pessoa falando que tem medo de falar. É o teu caso? Você tem medo, tem vergonha, trava, não sabe nem às vezes muito bem por quê? Mas, gente, é demais as mensagens que eu recebo. Eu entendo, mas eu fico com medo de falar. Eu tenho vergonha de falar. Muita gente mesmo. E é isso que eu não quero que aconteça com vocês. Quero que realmente vocês tenham confiança na hora de falar.